último vídeo aqui do canal, nós falamos sobre como encontrar o contato de qualquer treinador de futebol universitário aqui nos Estados Unidos. Então, se você ainda não conferiu, você corre lá depois de assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque sem saber como encontrar o contato dos treinadores, não adianta nada saber o que enviar para eles. Nesse vídeo, então, eu vou explicar para vocês o que dizer e o que não dizer na hora de contatar um treinador ou treinadora de futebol universitário aqui nos Estados Unidos. O vídeo vai ser baseado no e-mail que eu enviei e que me fez conseguir uma bolsa esportiva de tuition 100% aqui nos Estados Unidos e que foi mais ou menos o e-mail padrão que eu enviei para todas as universidades que me interessavam. Fica até o final do vídeo que, como de costume, eu vou te dar uma dica bônus que vai te ajudar a aumentar as suas chances de obter uma resposta e conseguir uma boa bolsa esportiva aqui nos Estados Unidos. Bora lá? Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Antes de falar, então, sobre o e-mail, a mensagem, o contato em si que você vai fazer com o treinador aqui dos Estados Unidos, eu quero antes falar sobre o assunto que você coloca ali no seu e-mail. Então, quando você for enviar um e-mail, vai estar lá o remetente, né, para quem você vai enviar, e logo embaixo tem um assunto que é a primeira coisa que aparece ali para quem abre a sua caixa de entrada do e-mail. Então, por isso, o assunto, ele já é a parte mais importante do seu e-mail, porque é a primeira coisa ali que o treinador vai olhar e é assim que ele vai decidir se ele abre ou não o seu e-mail. Minha recomendação, então, é colocar ali no assunto, em caps lock mesmo, bem chamativo, colocar a sua posição e a sua nota do TOEFL. Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, hoje a questão do TOEFL ela é muito relativa, porque tem universidades que exigem o TOEFL, tem universidades que não exigem o TOEFL. Então eu decidi fazer o TOEFL antes de começar essa prospecção, mas eu entendo hoje pessoas que querem esperar para fazer o TOEFL, porque às vezes ele não vai ser oficialmente exigido. Então, caso você vá seguir essa opção de esperar para fazer o TOEFL ou não, eu recomendaria então ali, junto com a posição no assunto do e-mail, colocar então o seu GPA ao invés do TOEFL. Se tiver o TOEFL, coloca o TOEFL. Se não tiver o TOEFL, coloca o GPA. Mais a fundo no vídeo eu vou falar por que eu acho melhor já fazer o TOEFL, mas eu entendo quem não tem essa opção também. Primeiro item, então, são as informações básicas. Parece um pouco óbvio falar sobre as informações básicas, mas é importante ressaltar que elas precisam realmente ser bem objetivas, diretas e colocadas ali bem no início do seu e-mail. Então, na hora de iniciar o seu e-mail, a sua mensagem, já vá direto para essas informações, que são o nome completo, a sua idade, a sua nacionalidade e, novamente, a sua posição. Aliás, os itens que eu vou passar aqui para vocês podem interpretar como parágrafos do seu e-mail. Então, aqui item 1 você pode interpretar como o parágrafo 1, primeiro parágrafo, e eu vou aí quebrando em subitens 1.1, 1.2 e assim vai com as coisas que você deve incluir dentro desse parágrafo. Começando então pelo nome completo. O nome completo ele é obviamente importantíssimo para você se apresentar ali logo de cara, mas a importância dele também está no fato de que se o treinador quiser fazer uma busca além sobre você, ele já tem ali a sua informação, o seu nome completo, para dar uma pesquisada sobre você. Depois a idade, então, a idade, dependendo do treinador, ela vai fazer diferença e para outros treinadores não vai fazer a menor diferença. Dizem que para vir aqui para os Estados Unidos existe uma média de idade entre os 18 e 24 anos, que seria a idade ideal para vir para cá, mas a gente sabe muito bem que para essa regra existem várias exceções. Eu já vi mulheres embarcarem para cá com 28 anos e com 30 anos. A idade, aliás, eu acho que ela vai ser mais importante para o treinador na questão de entender o que vai ser necessário para a sua elegibilidade na liga. Então, em ligas como a NAIA e a NJCAA, a idade ela acaba sendo um critério mais tranquilo, mas em outras ligas como a NCAA, isso é uma questão mais rigorosa. Então, dependendo da sua idade, ali, se ela é um pouco mais elevada, eles podem considerar que já não é mais amadorismo, então isso pode complicar um pouco. Então, de cara, eu acho que a importância de colocar a idade também vai nessa questão da elegibilidade. Em relação à nacionalidade, a importância de cara em mostrar sua nacionalidade já está no fato de demonstrar para o treinador que você vai ser um estudante atleta internacional. Então isso já entra no ponto de que o treinador vai ter uma noção do que ele pode te oferecer, porque tem vários times que têm limites de bolsas que eles podem dar para os estudantes internacionais. Bem, já vai deixar claro que você, na situação de fechar uma bolsa com a faculdade, vai precisar de um I-20 e outras documentações, então o treinador ali já vai saber que isso vai ser necessário ser providenciado. Além disso, também já dá uma noção para o treinador em questões econômicas, porque
Aqui existe muito costume de várias faculdades em recrutar estudantes internacionais de todo o mundo. Então, por exemplo, a gente aqui da América do Sul, os treinadores já têm uma noção que a gente precisa de bolsas maiores, porque a nossa economia é mais complicada em relação aos Estados Unidos, porque a nossa moeda tem menos poder que o dólar, certo? Então a gente tem menos condições de arcar com esse dólar. Quando o atleta vem, por exemplo, da Europa, já é uma situação diferente, porque o euro vale mais que o dólar. Então, o treinador ali sabendo a sua nacionalidade e às vezes tendo outras pessoas que querem vir de outros lugares do mundo e ele também tem interesse em fazer uma proposta, ele ali já vai ter uma noção de como equilibrar e ver o que ele pode oferecer para cada pessoa. E por fim, então, coloca novamente a sua posição. E aqui, além de ser importante repetir essa informação, você também pode acrescentar outras posições, que seria a sua segunda posição e terceira posição de preferência, caso seja do seu interesse. Aliás, eu vou abrir também mais um subitem, que seria nesse primeiro parágrafo acrescentar as suas referências. Então, se você tá treinando em algum clube, tá em alguma academia preparatória de embarque, ou tem alguém te assessorando nesse embarque, às vezes vale colocar a referência dessa pessoa para mostrar ali que você tá passando por um processo sério de bastante interesse em estar embarcando para os Estados Unidos, e para o treinador ali ter noção também que você tá em um ambiente, inserido em um ambiente de preparação esportiva, e assim ele vai ter ali também, mesmo que ele não entre, não use aquela referência para entrar em contato, ele vai saber, vai olhar aquilo e vai ver que você tem uma pessoa ali de confiança que pode suportar o que você está enviando para o treinador e dizer, confirmar que aquilo é verdade, confirmar as informações que você está passando para ele. No segundo parágrafo, então, a gente fala mais sobre interesse, objetivo e perfil. Aqui você pode montar como se fosse um textinho meio padrão, porque se aplica assim para todas as universidades, que seria mais ou menos, eu vim fazendo a minha busca por universidades e encontrei insira aqui o nome da universidade, e acredito que, de acordo com os valores da universidade, isso vai me ajudar a atingir os meus objetivos tanto acadêmicos quanto esportivos. E aí você acrescenta também o seu próprio perfil esportivo, como você pode acrescentar para o time, para a universidade. Então, minhas qualidades como atleta são X, Y, Z, e por isso eu acho que eu posso acrescentar muito ao time. Então eu, por exemplo, escolhi 3 principais qualidades que eu via em mim como atleta. Como eu estava aplicando na posição de lateral direita, eu coloquei primeiro que eu participava bastante no ataque e conseguia voltar rápido para defender. Coloquei que eu tinha um passe bem preciso e também que eu tinha muita velocidade de jogo, então visão de jogo e pensamento rápido para participar bastante nas ações e transições de jogo. Então não vá para as coisas bem geralzonas assim, tem que ser bem específico, não vai falar uma coisa, eu passo bem, corro bem, chuto bem. Tem que ser uma coisa específica e tente adaptar ao máximo à sua posição também. Além disso, tente também demonstrar a sua intenção de se dedicar na sala de aula. Eu coloquei isso também, que eu era uma estudante super dedicada e eu me dedicava na sala de aula tanto quanto eu me dedicava em campo. E isso, às vezes, para os treinadores é até mais importante do que o próprio futebol. Então, às vezes, só em demonstrar esse comprometimento, você aumenta as suas chances de conseguir uma resposta e uma boa bolsa. Outro ponto que eu indico é que nas universidades que você tem maior interesse, eu diria para fugir do e-mail só padrão e acrescentar informações mais específicas sobre a instituição. Então você pode ir lá no site da instituição e de repente ler qual é a história da universidade, quais são os valores, as visões da universidade e colocar algo sobre isso no seu e-mail e relacionar a você como pessoa para demonstrar que você ali compatibiliza com essa instituição e realmente tem um interesse pessoal e está entrando nessa faculdade. Isso vai gerar uma aproximação e uma identificação que pode aumentar as suas chances de conseguir uma bolsa, uma vaga naquela universidade. Outra estratégia também é olhar o perfil do treinador. No vídeo que eu fiz anterior, que eu já falei para vocês assistirem depois desse, eu mostro lá como nos sites das universidades, onde tem o contato dos treinadores, também aparece uma biografia. Então, de repente, dá uma olhada nessa biografia, ver qual é a história do treinador, quais são as conquistas do treinador e colocar no seu e-mail alguma forma de identificação com isso, às vezes reconhecendo qual foi o trabalho, quais foram as conquistas e dizer que por isso você gostaria muito de ter a chance de trabalhar com essa pessoa, ou às vezes até pontos pessoais que tem nas biografias, como por exemplo, eu enviei e-mail para uma treinadora que ela falava bastante sobre a importância dos cachorros dela na biografia dela. E eu tenho vários cachorros no Brasil, então eu coloquei ali uma identificação com isso. Acabei não recebendo uma proposta de bolsa dessa universidade, mas recebi uma resposta. Então isso mostra como a identificação ela é importante para as pessoas assim darem mais atenção para o seu e-mail. Então minha dica é ter um e-mail padrão para as universidades que você vai prospectar num geral, mas com informações sempre bem específicas, nada muito geral, sabe? Especifique seus interesses, suas qualidades que você tem a acrescentar. E aí para as universidades, aquelas que você tem o maior interesse, maior objetivo de entrar,
você se dedica ali um pouquinho mais e encontra detalhes, informações mais precisas para acrescentar nesse e-mail e gerar uma maior identificação. Terceiro parágrafo do seu e-mail é o que eu chamo de contexto e conteúdo. Então é aqui que você vai incluir as suas informações de recrutamento, como as notas da prova de inglês, GPA, o seu budget e principalmente o vídeo de melhores momentos. As notas de inglês, em teoria, seriam o TOEFL e o SAT, mas hoje é muito raro o SAT ser exigido, tá? Então eu recomendaria muito pesquisar bastante se as instituições realmente vão solicitar esse SAT antes de você pagar para fazer a prova, porque hoje a gente vê aqui que nem mesmo os alunos aqui dos Estados Unidos têm feito o SAT. Eu enviei o e-mail sem SAT e todas as minhas colegas internacionais aqui também não fizeram o SAT, então eu acho que hoje o seu GPA ele cumpre muito bem o papel do SAT. Caso você não tenha um bom GPA, aí sim já é mais interessante dar uma olhada nessa questão do SAT, mesmo quando ele não é exigido. Como eu mencionei, eu entendo quem prefere não fazer o TOEFL antes de saber que ele vai ser oficialmente exigido e prospectar as universidades sem a nota do TOEFL, mas eu, Adélia, preferi ter o TOEFL em mãos antes de começar essa prospecção por 2 motivos. Primeiro, porque já demonstrava que eu tinha ali tudo em mãos, então se um treinador se interessasse em me fazer uma proposta, a única coisa restante ali era realmente pegar o meu I-20 da universidade e aplicar para o visto de estudante, mas fora isso eu já estava com todas as documentações em mão, então demonstrava uma organização e um maior preparo. E segundo, porque independentemente do TOEFL ser exigido ou não pela universidade, ele demonstra um profissionalismo em relação ao inglês, porque comprova o meu nível de fluência. Tenho uma nota do TOEFL oficializada no meu currículo aqui na faculdade, então isso me coloca em um outro nível, até mesmo em relação a oportunidades de trabalhar em eventos aqui no campus, ajudar em certas funções no campus e até mesmo conseguir oportunidades de estágio. Se você não tiver condições de fazer o TOEFL ou mesmo assim decidir não fazer o TOEFL antes de iniciar essa prospecção, eu recomendaria pelo menos colocar alguma informação ali dentro do seu e-mail que seja relacionada ao seu nível de inglês. Então, mesmo que não seja um documento oficial que vai ser aceito pela universidade futuramente, eu incluiria algum documento ali que meça o seu inglês e comprove de alguma forma o seu nível de inglês. Em seguida vem o GPA, eu já falei bastante sobre GPA em outros vídeos e vou também deixar aqui na descrição o link do vídeo em que eu falo mais especificamente sobre documentações e notas e provas necessárias para vir aqui para os Estados Unidos, mas o GPA é basicamente uma média das suas notas do ensino médio no formato americano. Então, por isso é importante colocar essa nota no seu e-mail, porque as universidades usam o GPA como uma nota de corte. Então, dependendo do seu GPA, ele mostra se você está ali apto a aplicar para tal instituição. Depois tem o seu budget. O budget é basicamente a quantia que você pode gastar com a universidade anualmente e essa quantia ela tem que ser colocada em dólares. Tem gente que não recomenda incluir o budget, tá? Porque acredita que isso, de certa forma, limita os treinadores a te responderem dependendo do valor do seu budget, mas eu, Adélia, particularmente, acho importantíssimo incluir o seu budget no e-mail. Com base na minha experiência pessoal, eu acho que não existe motivo para você não incluir o budget, porque, ao meu ver, isso só faz com que você se iluda com a possibilidade de receber propostas que não vão se encaixar no que você pode arcar. Aliás, eu mesmo incluindo o budget, recebi propostas de alguns treinadores que estavam além do meu budget, e eles falaram que estavam super interessados, que infelizmente eles não podiam me fazer uma proposta dentro daquele budget, mas que eles podiam fazer a proposta X. E aí eu poderia considerar se de repente existia alguma possibilidade de gastar um pouco mais ou não. E além disso, no caso da Graceland, que é a proposta que eu fechei aonde eu estou hoje, o treinador me respondeu, depois de analisar tudo e a gente ter conversado, ele respondeu que pro meu primeiro ano ele não conseguia me fazer uma proposta dentro do budget, porque no primeiro ano aqui eu precisaria morar dentro do dormitório, então isso arcaria em alguns gastos maiores. Mas que depois desse primeiro semestre, ele me prometia que ele me tirava do campus, me colocava off-campus, e aí os meus custos estariam bem abaixo do budget que eu enviei. Então, de certa forma, compensaria pelos custos do primeiro ano. Então, foi uma situação que eu recebi, não estava dentro do meu budget, mas eu consegui me organizar e gastar um pouco mais naquele primeiro ano e depois compensar nos semestres seguintes. Então, mesmo eu enviando o budget, ele me fez essa oferta considerando a minha situação real, sem nenhuma enganação, sem nenhuma enrolação, e acabou dando tudo certo. Por isso eu acho importantíssimo colocar o seu budget, para que você trabalhe com situações reais e pessoas que vão trabalhar com a sua condição real, sem enrolação.
Por fim, a parte mais importante é incluir o seu vídeo de melhores momentos. Inclua no e-mail o vídeo através de um link do YouTube. Nada de colocar arquivos para fazer download ou, sei lá, coisas difíceis de abrir. Tem que ser uma coisa super fácil e super acessível. Se você ainda não sabe como montar um bom vídeo de melhores momentos, também tem um vídeo aqui no canal com um passo a passo de todos os elementos que você deve seguir para montar um vídeo de melhores momentos de qualidade, mesmo quando você não tem muitos lances ou não tem excelentes lances. Então eu vou deixar o link aqui na descrição também, e aí você segue as dicas e é só acrescentar o link do YouTube no seu e-mail. Por fim, o quarto e último parágrafo é o mais simples de todos: conclusão e agradecimento. Aqui você então faz uma retomada do porquê que essa oportunidade é tão importante para você. Eu, por exemplo, coloquei que mesmo sendo brasileira, eu sabia que o esporte feminino aqui nos Estados Unidos é muito mais valorizado. Então que essa seria a oportunidade para mim de estar jogando em alto nível e concluir também os meus estudos. Então retome ali o que você vê de valor nessa oportunidade, por que é importante para você, por que você está buscando isso. Aí depois disso, é claro, você inclui aí um agradecimento pela atenção, pela disponibilidade do treinador em estar lendo seu e-mail e faz uma chamada bem sutil para a ação. Tipo, fico no aguardo para receber uma resposta, ou estou à disposição para ouvir mais sobre o seu time. Então ali uma chamada sutil para ação, nada do tipo, me responda, sabe? Uma coisa assim, uma chamada sutil para ação, demonstrando seu interesse. Aí assina com o seu nome, tô aqui fazendo a assinatura, mas é só digitar o seu nome. E se quiser também deixa alguma informação extra, como seu telefone ou alguma outra forma de contato que pode ser interessante. Enfim, galera, esse foi o conteúdo de hoje e agora vamos para a prometida dica bônus. Essa dica, tá, ela não é regra, mas eu vou falar para vocês qual é a melhor época para estar mandando e-mail para os treinadores, contatando treinadores. A melhor época para você estar fazendo essa prospecção, mandando e-mail para os treinadores é entre os meses de dezembro e janeiro. Por que isso? Porque essa é a época do winter break. Então, a temporada acabou de terminar, o treinador já sabe o que deu errado, o que deu certo, o que ele precisa para a próxima temporada e está todo mundo de férias. Então, é a época ali para tirar, colocar tudo no papel, entender o que aconteceu e ver o que é necessário para a próxima temporada, além da disponibilidade que o treinador vai ter por estar de férias em estar lendo e-mails e respondendo. Além disso, o treinador também sabe quantas seniors vão se formar, quem vai estar deixando o time, quantas vagas tem no time, etc, etc. Então essa época, ela é realmente a época mais efetiva para estar mandando e-mails. Às vezes, até mesmo ali por novembro, já é uma excelente época para estar começando a fazer a prospecção e enviar e-mails, porque os times que não se classificam para os playoffs já encerram a temporada ali em novembro. Então, final de outubro já encerra a temporada e novembro é o mês dos playoffs. Então, a maioria dos times ali já não vai mais estar em temporada e já dá para estar prospectando várias instituições. Então, se quiser aumentar suas chances de receber uma resposta, receber mais atenção, receber uma boa proposta, envie e-mail nessa época, entre dezembro e janeiro, às vezes começando ali em novembro, porque vai ter mais acessibilidade por parte do treinador e também mais disponibilidade de propostas que o treinador pode fazer para você. Mas, essa dica bônus não significa que se você tá vendo esse vídeo em fevereiro, por exemplo, não é para seguir com o seu projeto, caso você já tenha tudo pronto para começar essa prospecção. Fevereiro, aí também não é uma má época, sabe? Então, a gente ainda tá bem longe da temporada lá em agosto, o semestre também não tá tão fundo ainda. Então, por mais que não seja a melhor época, não é uma época ruim. Mas, enfim, como eu falei, é uma dica extra, não é a regra. Então, se você também tá vendo esse vídeo em, sei lá, maio, abril, e você já tá com tudo pronto, manda bala no seu projeto, não pare por causa disso. Eu recebi a minha proposta em junho, então ali já na véspera da temporada, o que mostra que tudo é possível. Não existe regra oficial, mas isso pode ajudar a aumentar as suas chances. Enfim, galera, espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. E até lá, nós nos vemos na próxima. E falou!